Deus. Tá. No dia 19 de outubro, já vai colocando na sua agenda aí, vai ter um acampa dentro aqui, de 4 a 12 anos, né? Acampa dentro é bênção. Tiago começou a namorar a Michele no acampa dentro. Foi isso, Michele? Mais ou menos, né? É bênção demais. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas. Deus tem colocado esse texto. A Vivian que está aí, Vivian? Olha, agora que eu te vi. Uma salva de palmas para a Vivian, gente. Ó, operou aí, ó. Já eliminou quanto? Amém, ó, oramos aí. Tá. Quanto você já eliminou, Vivian? Ó, 16, glória a Deus, para nunca mais recuperar, em nome de Jesus. Glória a Deus, que bom tê-la aqui, viu? Deus abençoe. Evangelho, na ótica do Dr. Lucas. O cara era bom, era médico, era historiador, mas a qualidade melhor dele era discípulo de Jesus. Lucas 24, vamos ler a partir do verso de número 13, palavra que Deus colocou no meu coração. Evangelho de Lucas, no capítulo 24, eu sou apaixonado por esse texto, pela história desses dois discípulos. Quem achou, diga amém. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que indo tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo, isso já é o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade, também que algumas mulheres das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles, os dois, o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando Jesus o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora
levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 outros com eles, e os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Feche os seus olhos. Pai, esta é a tua palavra de Deus para a nossa vida, e nós nos humilhamos, Senhor, à mercê dessa palavra, que essa palavra, como uma flecha na mão do arqueiro, ó Deus, encontre o nosso coração, Senhor. Queremos sair daqui alcançados pela palavra, que a palavra faça diferença na nossa vida. Jesus disse, relembrando a lei: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Viemos aqui porque temos fome da tua palavra e fome da tua presença. Fala ao nosso coração, te pedimos isso em nome de Jesus. E o povo de Deus disse amém. Queridos, eu amo esse texto, porque muitas vezes eu me vejo na mesma situação que os dois discípulos. A Bíblia fala que era o domingo da ressurreição, o final do dia, e aqueles homens, pelo texto, nos dá a entender que eles faziam parte do grupo mais próximo de discípulos. Há alguns estudiosos que afirmam que esses dois faziam parte daquele grupo de 70 discípulos que foram enviados para fazer a obra de Deus por Jesus. Há quem diga, Eusébio, ele diz que Cleopas era tio de Jesus. E a Bíblia fala, queridos, que esses dois discípulos, eles estão arrasados, frustrados, decepcionados, porque eles tinham investido tudo, seus sonhos, as suas expectativas, toda a sua esperança, num certo galileu chamado Jesus. E agora, Jesus já fazia 3 dias que tinha morrido. A Bíblia fala que eles saíram de Jerusalém e foram a uma certa aldeia chamada Emaús, provavelmente a aldeia deles. A Bíblia fala que esses homens saíram ali de Jerusalém, foram em direção a esse lugar, e de repente Jesus, como quem não quer nada, e é assim que ele chega na vida de muitas pessoas, a gente não percebe, de repente ele está do lado, e de repente ele está puxando conversa com a gente, a despeito de quem nós somos, dos equívocos, dos pecados, dos defeitos. À medida que a gente vai caminhando nos caminhos da vida, ele se aproxima e puxa a conversa, e Jesus começa a trocar ideia com eles, e pergunta: o que é que vocês estão conversando? À medida que vocês vão andando, eu estou percebendo aí que vocês estão gesticulando, eu estou percebendo na expressão de vocês que nem tudo está bom, o que houve? E aí aqueles dois, a Bíblia fala, e isso me choca quando eu leio. Eu não sei você, mas eu costumo, quando leio a Bíblia, sobretudo, esse é uma das razões que eu amo o Antigo Testamento, das histórias, eu me vejo nas histórias, né? As experiências de Jesus, eu acho lindo, eu vou lendo, parece que eu estou junto ali na multidão, e o que me choca, o que me sensibiliza, é que quando Jesus pergunta: o que está acontecendo? A Bíblia fala que eles pararam entristecidos. Você já parou entristecido na vida? Você já acreditou muito numa coisa e de repente aquela coisa que você acreditou deu em nada? E agora a única coisa que resta é o gosto amargo do que deu errado. Você estava com expectativa, com esperança, agora vai dar certo, você apostou todas as suas fichas em determinada situação, e de repente deu em nada. E como é ruim esse gosto, né, amargo de que as coisas não saíram do jeito que a gente imaginava. A Bíblia fala que esses homens pararam. Júlia, coisa boa te ver, Júlia. Eles pararam, entristecidos.
E a fala deles para Jesus é meio que na revolta. Como é que você pode estar aqui na região e não saber o que aconteceu? A respeito de Jesus, o Nazareno, homem profeta, poderoso, não só em palavras, mas em obras. Ele fez bem, ele curou, ele libertou. Ele era tão bom que até a sogra de Pedro foi restaurada. Com ele não tinha preconceito nenhum. Chegava até ele, ele abençoava. E esse homem morreu injustamente. Ele foi crucificado. Já é o terceiro dia. E aí Jesus dá conversa, até que Jesus fala uma expressão muito pesada para eles. Jesus suspira e diz assim: ó nécios e tardos de coração. Hoje eu queria falar com gente que por conta da vida também está parado, entristecido como esses dois discípulos. Talvez você não tenha nem percebido que a tua vida parou. Talvez você não tenha percebido, né? Porque a vida é dinâmica, aquela correria, e de repente você nem se deu conta que você está na beira do caminho, parado. E pior do que estar na beira do caminho parado, cheio de tristeza, cheio de dor, cheio de amargura. A conversa de Jesus com os discípulos vai revelar para a gente sinais do coração. E talvez você se veja num desses sinais do coração. Sinais presentes na vida desses discípulos, que não eram discípulos de uma multidão, eram discípulos mais próximos. Os discípulos, os 12 conheciam eles. Eles eram conhecidos ali da comunidade da fé. Então eles não eram aquelas pessoas que viram uma ministração de Jesus e ficaram impactadas, não, eles caminharam com Jesus. E eles estão assim. Quais sinais em meu coração que revelam que eu também preciso de um toque novo de Deus? Primeira coisa, queridos, o sinal que eu dou quando eu estou precisando de um novo toque de Deus na minha vida é que eu me distanciei do propósito de Deus para mim. Eu me distanciei daquilo a qual eu fui vocacionado. Eu me distanciei daquela missão que Deus colocou nos meus ombros. E aqueles dois foram comissionados a evangelizar, a pregar o evangelho, a falar do amor de Deus. Aqueles homens foram comissionados e receberam poder para testemunhar, para dizer: é chegado a vós o reino de Deus, é chegado a vós aquele que pode mudar a tua história. E olha só, esses dois homens, eles se distanciaram. Por quê? Porque eles foram chamados em Jerusalém. Jerusalém era o lugar da missão, ou pelo menos a base da missão. Era dali que os discípulos saíam e voltavam. Eles iam e voltavam. Era como Davi, quando mandava os exércitos para a guerra, eles iam e voltavam. Jerusalém era a base da obra missionária. Eles eram comissionados, eles iam pelas estradas, falando do amor, falando do evangelho, falando do reino, dizendo: é chegado a vós o reino de Deus. As coisas aconteciam, o poder de Deus se manifestava. Eles voltavam, trazendo um relato alegre: olha, Jesus, em teu nome até os demônios se submetem. E agora esses homens que haviam sido comissionados aqui, estão se distanciando, estão indo para uma cidade que eles não foram chamados. Sabe quando é que eu preciso um toque de Deus? Quando eu tenho certeza que Deus me chamou para fazer alguma coisa, eu não estou fazendo. Quando Deus me colocou e já me deu a compreensão do lugar que eu tenho no corpo de Cristo, e eu não estou funcionando ali. Quando eu tenho clareza de que o Evangelho me alcançou, para que através de mim outros também sejam alcançados, eu não estou fazendo nada, eu estou me distanciando do meu chamado, da base do meu chamado. Sabe o que quer dizer Jerusalém? Lugar da paz, porque o lugar da paz é o centro da vontade de Deus.
Quando Deus nos chama para uma obra, por mais difícil que ela seja, ali é o centro da vontade, é o lugar da paz. Agora o problema é quando eu saio do lugar da paz e vou para Emaús. Sabe o que quer dizer Emaús? Lugar do rosto contorcido, lugar do gemido, lugar do sofrimento. Porque quando eu me distancio da vocação, quando eu me distancio do chamado, quando eu me distancio do propósito de Deus na minha vida, eu começo a ficar conturbado e perturbado, e o meu rosto não é mais um rosto alegre, a minha vida já não tem aquela alegria que tinha antes. Você lembra? Quando você começou a fazer algo que Deus te colocou para fazer, como era gostoso, como você se sentia alegre, feliz, o olho brilhava, você chegava perto e as pessoas em volta eram alcançadas pela tua alegria, eram contagiadas pela tua alegria. Sabe por quê? Porque você estava no lugar de paz, no lugar onde você foi chamado. O tempo foi passando, a tristeza chegou, a decepção com as pessoas chegaram, as frustrações, elas bateram na porta, e a tendência, sabe qual foi? Você fazer como os discípulos, sair do lugar da paz e ir para o lugar do rosto contorcido. As pessoas olham para você e falam: cadê aquela pessoa? Onde é que estão aqueles olhos que brilhavam? Onde é que está aquela palavra com paixão que eu não vejo mais? Gente assim, está precisando de um toque de Deus. E sabe o que eu louvo a Deus nessa noite? É que nós estamos aqui à mercê desse novo toque, louvado seja o Senhor. Quando é que eu estou precisando de um toque de Deus? Quando eu não sinto mais a presença dEle na minha vida. Ou, adaptando essa fala ao texto, quando eu perco a consciência de que Jesus está do meu lado. Eles estão entristecidos, chateados, frustrados, decepcionados, se sentindo enganados. Eles estão com medo também. Afinal de contas, eles compraram briga com a sociedade judaica, e agora o líder deles morreu. Talvez o medo tenha feito com que eles fossem embora, para se esconder. E agora eles estão ali, e de repente Jesus chega e começa a conversar com eles. E eles não reconheceram que era Jesus. Dá para imaginar uma coisa dessa? Eles estavam tão tristes, eles estavam tão frustrados, que o autor da vida, com a mão cravejada, chegou do lado deles, conversando com eles, e eles não reconheceram que era Jesus. Mas isso não era privilégio só deles, não. Você lembra da Maria Madalena, da qual o Senhor expeliu 7 demônios? A Bíblia fala que na manhã da ressurreição, ela está ali, porque a quem mais é dado, mais é oferecido no que diz respeito ao amor. Ela recebeu muito, e ela tem um desejo de oferecer muito para o Senhor, na contrapartida do que ela recebeu. Enquanto os discípulos estão dispersos, ela está no túmulo, e de repente, ela olha e ela começa a falar com anjos, e ela pergunta para os anjos: onde é que está o meu Senhor? E depois que ela faz essa pergunta, ela olha para Jesus, e sabe o que ela fala para Jesus? Onde é que você colocou ele? Porque ela pensou que aquele homem que estava ali era um jardineiro. Ela confundiu o seu mestre com o jardineiro. E aí ela fala: Rabi. E quando ela fala Rabi, que quer dizer mestre, Jesus fala com ela e chama ela pelo nome. Quando o Senhor nos chama pelo nome, os medos se vão, né? Tem um hino antigo que diz isso. Só de pronunciar o seu nome, né, os medos foram embora. E ela fala Rabi, mestre. E ele fala Maria. E qual foi a resposta dela? Rabone. Sabe o que quer dizer? Ele não era um qualquer mestre, ele era o meu mestre. Agora, aquela mulher que tem essa relação com Jesus, de devoção, de fidelidade, de gratidão, não conseguiu reconhecer que era Jesus que falava com ela. Mas ela também não foi só ela que fez isso, não. Você lembra, no próprio capítulo 24 de Lucas, quando Jesus se apresenta aos discípulos, eles ficaram apavorados. Sabe por quê? Eles olharam para Jesus e não reconheceram. Acharam que Jesus era um espírito.
E você lembra daquela outra ocasião dos discípulos? Que eles estavam no barco, o barco açoitado pelas ondas, um vento contrário soprou, Jesus está orando, Jesus vem andando sobre as águas. Você lembra disso? Já leu no Evangelho? Jesus está andando sobre as águas, talvez na última vigília da noite. Os discípulos estão fatigados a remar, estão quase naufragando. E Jesus vem andando, e os discípulos olham, vê um negócio andando. O que eles falam? É um fantasma. Jesus tem que falar, calma, sou eu, filho. Oh, que fantasma, cara. Deixa de ser pescador. Sou eu. E qual foi a fala? Pedro não acreditou. Ah, se é o Senhor, então manda que eu vá contigo. Então vem, Pedro. E Pedro foi. Então, às vezes a vida impõe isso na gente. E todas as vezes que você perde a consciência da presença de Deus na sua vida, você está precisando de um novo toque. E na vida nós precisamos de vários toques. Então talvez se você tem uma pista dessa no coração, ou porque você se distanciou do propósito de Deus, ou porque você não consegue mais desfrutar da presença, não tem mais a consciência de que Ele está com você. Deixa eu dar uma coisa a você: o Senhor está com seus servos todos os dias da sua vida, louvado seja o Senhor. Foi Ele quem disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, louvado seja o Senhor. O que a gente precisa é desenvolver essa consciência de que Ele está comigo. Eu me lembro agora do Salmo 139, se eu tomar as asas da alva e subir, tu estás ali. Se eu descer até as profundezas do mar, até ali tu estás. A tua destra e a tua mão me sustém. Não há como fugir da presença de Deus. Se você for para o inferno, outro dia eu falei isso aqui, o povo falou, pô pastor, pega leve. Mas meu irmão, se um dia você tiver a oportunidade de fazer a obra de Deus no inferno, vai sem medo, porque o Senhor é contigo ali no inferno. Você pode dizer amém? Só a Rosa disse amém. Eles perderam a capacidade de perceber. Você tem percebido Deus na sua vida? Deus na sua casa? Deus no seu trabalho? Deus até mesmo nos momentos difíceis que você não consegue ver uma estrada, Deus está do seu lado, e a gente não pode perder essa capacidade de discernir que Ele está comigo, mal algum chegará à minha tenda, louvado seja o seu santo nome. Se você perdeu essa capacidade, porque você lembra antes, eu acho que eu já falei aqui, vinha o irmão João, o irmão Zequinha, dá um aviso, a gente sentia a presença de Deus. Reunião de oração, quem vai pregar? Sei lá quem vai pregar, eu só sei que quem pregava é boca de Deus para falar no meu coração. E a gente estava andando e a gente percebia Deus falando com a gente. A gente olhava e Deus dava sinais, e a gente entendia os sinais. O problema é que hoje Ele continua dando sinais, de que Ele está com você, de que você é filho dEle, de que você é abençoado. Você é que perdeu a capacidade de discernimento, de que você não está sozinho, Ele está com você. E se existe alguém aqui hoje assim, que bom que você vê, porque Ele quer renovar isso na sua vida, em nome de Jesus. Quando é que eu preciso de um toque de Deus? Quando eu confundo expectativa com fé bíblica. Quando eu confundo a fé na palavra com as minhas expectativas pessoais. Porque muitas vezes nós falamos que temos fé, mas a gente não tem fé. A gente tem uma expectativa natural, humana, carnal. E essa era a expectativa daqueles homens. Porque quando eles estão conversando com Jesus, eles falam, o senhor é o único que está aqui e não consegue entender o que aconteceu? Jesus de Nazaré, profeta poderoso por palavras e obras, que fazia a bondade de Deus aqui. Nós esperávamos que Ele fosse redimir Israel. Qual era a esperança deles? Política. Que Jesus fosse o Messias, mas na perspectiva de libertar Israel do Império Romano. Essa era a expectativa deles. A palavra de Deus não falava isso.
E enquanto eles tinham expectativas pessoais, enganosas, que eles nutriam no coração, Jesus dizia: então vou explicar para vocês, desde Moisés até a cruz, que convinha que o Cristo padecesse. É a expectativa versus o que convinha à vontade de Deus. E ele começa a falar de que Messias salvaria o povo dos seus pecados, que o Filho do Homem seria entregue para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas que ressurgiria dentre os mortos ao terceiro dia. Eles nutriam uma falsa expectativa, mas não observavam a palavra de Deus. Sabe por que tem muito crente frustrado? Porque até hoje acredita que 1000 chegará, mas 2000 não passará. Você lembra? Eu era membro dessa igreja aqui, eu estava fazendo seminário. Pastor Levi, estava chegando perto do ano 2000. Tinha gente que chegava a dizer que estava lá nos Salmos essa profecia. 1000 chega, mas 2000 não passa. A gente vai confundindo aquilo que eu penso, aquilo que eu gostaria que fosse, com aquilo que a Bíblia diz. Era mais ou menos o que Pedro falou, que dizem os homens a respeito do Cristo, de mim. Uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas. E vocês, os 12, o que é que vocês falam de mim? Pedro se levanta, o que é que ele fala? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Qual que é a palavra de Jesus para Pedro? Rapaz, revelação do alto, recebeu um zap do céu, porque não foi carne e sangue que revelou isso, mas meu Pai. E aí Jesus falou: vamos embora que eu vou morrer. O que Pedro falou? Tá doido que morrer, homem? Sai de mim, Satanás, porque você não cogita coisas de Deus, mas coisas do homem. Era o Pedro, mostrando um exemplo, numa passagem clássica, do que é expectativa pessoal e o que é desejo da vontade de Deus revelada na palavra. Queridos, nós precisamos redescobrir a palavra de Deus no nosso coração. Nós vivemos numa época que nunca teve tanto crente, não é verdade? A gente até se assusta, mas todo mundo é crente. Só que a gente nunca viveu uma crise de identidade tão grande como a que a gente está vivendo. Se existem tantos cristãos, por que o Brasil continua ruim? Porque os cristãos não assumiram o seu papel. E por que não assumiram o seu papel? Porque não conhecem a palavra de Deus. E por que não conhecem a palavra de Deus? Porque vir na escola dominical domingo de manhã é uma coisa antiga, uma coisa chata. Não é não. Enquanto você, é lógico que não tem só o espaço da escola dominical para aprender a palavra de Deus, tá? Não sou ignorante a respeito disso, mas é o espaço que a gente criou. Enquanto eu fico com as minhas expectativas, desconhecendo a vontade de Deus revelada na sua palavra, a vida vai acontecendo, as coisas vão acontecendo, eu vou me decepcionando com a palavra e com Deus, sem conhecer a palavra e sem conhecer o Senhor. Nessa noite Deus está dizendo: eu quero restaurar o lugar da minha palavra no seu coração, louvado seja o Senhor. Quando eu deixo de crer naquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas, eu estou precisando de um toque dele na minha vida. Eu sei que teve gente que ouviu Glauber dar o testemunho e falou: duvido que é desse jeito. Não é bem assim, não. Teve gente que falou: meu Deus, isso é um princípio espiritual, fui abençoado, que legal que Deus está fazendo na vida dele. Mas teve gente que falou assim: é ruim, hein? Não é desse jeito, não. A gente perde a capacidade de discernir o que Deus está fazendo na vida do outro, se alegrar com o que Deus está fazendo na vida do outro. Porque a Bíblia fala, queridos, que as mulheres viram Jesus ressurreto, viram o anúncio dos anjos. A Maria viu o próprio Senhor e falou com ele, quis abraçar. Jesus falou: calma, não faz isso não, eu vou para o meu Pai, calma. E ela vai correndo falar para os discípulos: ei, Jesus ressuscitou, eu vi com os meus olhos. Mas ninguém deu glória a Deus e aleluia lá. Sabe o que eles falaram? Duvideodó. O Tomé se levanta: é ruim, hein? Eu quero ver ele furado aqui e aqui para eu acreditar.
O próprio Jesus, quando chega no meio deles, e eles estão perplexos, a Bíblia fala num dos evangelhos, Jesus lançou em rosto a incredulidade deles. Ninguém acreditava em Jesus. Eles pararam de acreditar no que Deus está fazendo na vida das pessoas, quando as pessoas testemunhavam do que Deus estava fazendo na vida delas. Você se lembra? Quando alguém chegava para você e contava o que Deus estava fazendo, e você até se arrepiava, não era gostoso? A gente acreditava. Eu me lembro, quando eu me converti, umas fotos que começou a circular por aí, com anjos, parecia uns anjão grandão. Ah, viu? Se era montagem, não sei, só sei que eu dava glória a Deus ali. Nossa, eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, o que é isso? Que anjão? Agora eu sei porque que os caras ficam com medo quando Deus abre os olhos e eles veem os anjos. Olha o tamanho do cara. Agora a gente ouve uma canção onde no fundo os anjos estão cantando, a gente fala, isso é mixagem. Isso aí não pode ser verdade. Eu não acredito mais. Perdeu a sensibilidade de crer no que Deus está fazendo na vida do outro. Deixa eu falar uma coisa para você. O nosso Cristo está vivo. E Ele continua com a mão estendida para abençoar vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está abençoando a nossa vida. Ele está abençoando o nosso irmão e nós somos gratos. E quando alguém testemunhar, glorifica a igreja, exalta o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque isso abre o céu sobre a nossa própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, queridos, sabe quando é que eu preciso de um toque de Deus? Quando eu deixo de congregar e busco isolamento. Porque na verdade o que aqueles dois fizeram, ainda que eles estivessem em dupla, foi se isolar. Eles se desgarraram do corpo. O corpo estava em Jerusalém. Onde é que eles estavam? No cenáculo. Tinha pelo menos 100 deles ali, 120 ali reunidos. Eles estavam ali, porque qual foi a palavra de Jesus? Não se ausentem de Jerusalém. Aqueles dois ouviram diretamente Jesus falar, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que aconteceu com aqueles dois? Buscaram isolamento. Eles saíram do corpo, eles saíram da comunidade e buscaram isolamento numa aldeia cujo nome é Rosto Contorcido. Os discípulos não tinha mais sentido a vida comunitária. Para os discípulos não havia mais razão para eles estarem congregados. Para os discípulos não havia mais sentido a dimensão de que nós somos o corpo de Cristo, e porque somos o corpo de Cristo, dependemos uns dos outros. Você conhece crente que quer viver isolado? É gente que perdeu a dimensão do corpo. Vai ver a vida dele. Está frustrado, está machucado, está ferido, está entristecido, decepcionado. E quem está assim, está vazio de Deus. Por quê? Porque a vida está no corpo, meu irmão. O sangue circula no corpo, ele não circula no isolamento. Um membro fora do corpo morre. É por isso que a gente precisa dessa reunião aqui com todo mundo. É por isso que a gente precisa dessa celebração comunitária. Cada um sai da sua casa e vem para esse lugar, para que a gente tenha essa perspectiva de que nós somos um corpo. E é aqui que a vida flui. É aqui que o poder de Deus flui. A Bíblia diz no Salmo 133, porque aqui é no ajuntamento dos crentes que Deus ordena a vida e a bênção. Ou o contrário, a bênção e a vida para sempre. É aqui. E a gente percebe muitas pessoas com justificativas até razoáveis. A gente tem que entender a dor do outro. Tem muita gente ferida que não dá conta de continuar em comunidade. A gente precisa olhar com amor e misericórdia, mas a gente precisa falar com toda a fragilidade. O corpo ainda continua sendo cura para as nossas vidas, louvado seja o Senhor. Porque assim como o ferro se afia com o ferro, as pessoas também se afiam com as pessoas. Nós precisamos uns dos outros. Você pode falar isso para a pessoa que está ao seu lado? Olha, eu preciso de você, mas você também precisa de mim.
Tem gente que acha, eu já falei para vocês, acho que já falei. Quando eu cheguei lá em Igarapava, primeiro culto, o menino ele tinha dificuldade na fala, e ele chegou para mim assim, no final do culto, todo mundo indo embora, ele me cumprimentou, falou, ele era gago, pastor, eu nunca vou ser seu amigo. Falei, nossa, que cartão de visita, louco, rapaz, é mesmo, por quê? Porque eu gostava do outro pastor, e ele foi embora, então para evitar a dor no meu coração, eu não quero ser seu amigo. Eu entendi, mas não aceitei, comecei pelas beiradas, e vai por aqui, vai por ali, e a gente vai amando, a gente vai cuidando, a gente vai dando trombada, a gente dá trombada no outro, sempre, mas é aí que a gente vai se aprimorando, porque as pessoas têm muitas boas justificativas, mas por melhor que seja a sua justificativa, o corpo é o teu lugar, você precisa do corpo, das pessoas, você precisa da igreja. Gente, como eu amo a igreja metodista em Vila Joaquim Inácio. Pastor, ela é perfeita? Está muito longe disso, a começar de mim, mas eu amo estar aqui, porque aqui eu melhoro, é aqui que você melhora, não é lá no isolamento. Hoje está fácil, gente, eu já falei aqui, você bate o dedo, você escolhe o pastor que você quer ser pastoreado. Hoje vai ser esse, hoje vai ser aquele, até internacional. Tem pastor gringo com legenda, olha, você é pastoreado por quem você quer. Mas esse isolamento é a tua morte. Esse isolamento é o enfraquecimento da sua fé. Esse isolamento é você está perdendo a oportunidade de ser aprimorado e aprimorar outros. Que você possa sair daqui fazendo o que esses dois discípulos fizeram. Eles não foram embora, sabe quantos quilômetros eles andaram? 12, 60 estádios, de Jerusalém a Emaús 12, aí eles estão aqui 12 quilômetros depois, era final do dia, 12 quilômetros, aí Jesus está querendo passar adiante, está querendo seguir viagem, o que eles falam? Vai não, Senhor, fica aqui, lembra aquele hino antigo, Ayrton lembra? Fica, Senhor, já se faz tarde. Eu não vou cantar aqui, senão vocês vão tudo embora. Mas foi isso, ele falou, fica. Constrangeu Jesus a ficar, porque Jesus queria seguir viagem. Falou, o que era para eu fazer eu já fiz. Aí eles foram constrangidos, ele foi constrangido e ficou. Ele chegou na mesa, olha a importância do corpo. Quando é que eles foram curados? Quando eles voltaram a ter compreensão da importância do que é a vida em comunidade, do que é o corpo, porque foi na mesa e no partir do pão, que eles se lembraram da ceia, eles se lembraram daquela última ceia que os 12 estavam reunidos, era um gesto singular de Jesus, que quando ele partiu o pão, os caras falaram, é ele, como é que, e a hora que falou, é ele sumiu, e aí um querendo contar vantagem para o outro, você já conhece esse cara? Eles não entenderam, não sabiam que era Jesus, não reconheceram. Uma hora que Jesus se revela, o que ele falou um para o outro? Não ardia o nosso coração? O que ele estava falando? Eu sabia que era ele. Olha, eu só não quis falar, mas eu sabia lá no fundinho que era mentira, sabia nada. Mas foi a vida em comunidade que trouxe cura para o coração daqueles dois. E eles que tinham passado um dia terrível, porque era domingo de manhã, eles saíram, final do dia melhor, eles saíram, andaram 12 quilômetros, quando Jesus parte o pão, e eles são curados, as escamas caem, eles reconheceram Jesus, sabe o que eles fizeram? Voltaram, mais 12 quilômetros, porque quando Deus toca na nossa vida, a coisa é já, é agora, não dá para esperar. Ele falou, o que? Esperar mais uma noite para contar para os nossos irmãos? Que a melhor coisa que tem é crer no Senhor, é viver a vida que Ele espera que a gente viva. Eles voltaram correndo, de lá para cá, mais 12 quilômetros, e eles foram lá à noite, lá bater na porta, é verdade, nós encontramos Ele pelo caminho, Ele se aproximou da gente, a gente estava lá decepcionado, triste, e Ele não estava nem aí, Ele foi lá ao nosso encontro, porque é isso que Ele faz com a gente.
E aí o que os discípulos falaram? É verdade, nós também o vimos. E ele marcou um encontro lá na Galiléia e mandou chamar Pedro, porque para Deus a morte não é o final. No terceiro dia tem a ressurreição, louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero concluir aqui, queridos? Que nessa noite, você que tem consciência de que a vida parou, o que você precisa é de um toque dele, só isso. Porque esses que estavam falando o que convinha para eles, o que era a expectativa deles, agora volta correndo e eles são transformados em mensageiros da paz, proclamadores do Evangelho. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer trazer vigor para a nossa espiritualidade, para o nosso testemunho. Talvez faz muito tempo que você não sabe o que é se alegrar na presença do Senhor. A vida às vezes impõe isso, e a gente não está julgando ninguém. Eu mesmo muitas vezes sinto isso. Muitas vezes eu tenho que subir aqui e pregar a palavra de Deus, muito embora o meu desejo fosse estar sentado, porque eu é que estava precisando da palavra. É possível que você tenha parado, parou o ministério, parou a vida, engavetou os projetos, não quer mais saber do corpo, porque percebeu que no corpo tem gente ruim, e tem mesmo. Tem gente ruim, difícil, tem gente complicada, tem gente que eu vou falar para você, é difícil mesmo, mas por mais difícil que seja, é ali o lugar da tua cura, é ali que Ele ordena a vida e a bênção, é ali, é no corpo, é uns com os outros, é permitindo ser ministrado. Nessa noite eu não sei se você tem um desse sinal, 2, 3, você tem os 6, eu podia falar outros, né? Olha, e para mim isso aqui seria o ponto principal da mensagem, eu nem falei dele. Quando Jesus para aqueles dois e fala: o que está acontecendo? Aqueles dois falam: você não sabe o que aconteceu sexta-feira? Era domingo. Eles estavam presos na sexta-feira. E quem está preso no passado e não tem condição de viver o melhor de Deus do hoje? O próprio Jesus ressurreto estava com eles no domingo. E eles estavam com a mente presa lá nos acontecimentos da sexta, da traição, do Getsêmani, da cruz, do horror da cruz. A cruz foi um horror. A Bíblia diz que o rosto de Jesus ficou transfigurado. Nós não o reconhecíamos quando víamos, e quando olhávamos para Ele, nenhuma beleza havia que o desejássemos. Mas Ele foi ferido, castigado, para que eu e você tivesse vida e vida abundante. Louvado seja o Senhor. Talvez você esteja preso em acontecimento do passado, uma situação, uma palavra, um acontecimento. Nessa noite o poder da ressurreição está aqui, e o Cristo ressurreto quer nos tocar para nos restaurar e dizer: volta por propósito, o seu lugar não é Emaús, é Jerusalém. Tenha discernimento da minha presença, creia no que eu estou fazendo na vida dos outros. Você não é a última bolacha do pacote não, gente. Volta a congregar, porque é no corpo que a vida flui. Eu não sei se você precisa de um toque, mas o que eu sei é que há uma mão estendida aqui para tocar a nossa vida. E esse toque restaura, fortalece, cura, abençoa, liberta, renova. Esse toque é possível, e Ele está aqui hoje para tocar a sua vida, para tocar o seu coração. Mais uma vez, não sinta-se intimidado se você se viu aqui num desses sinais. Não. Quando o Senhor expõe o que está acontecendo no nosso coração, não é para vergonha, é para cura, é para restauração, é para nossa bênção, é para nossa alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé?
Cadê aquela pessoa vibrante? Cadê aquela pessoa impetuosa? Cadê aquela pessoa alegre, feliz? Cadê aquela pessoa que tinha certeza que Deus estava com ela? Nessa noite, Ele quer restaurar o seu coração, Ele quer restaurar a sua vida, em nome de Jesus. Oh, adore a Deus. Feche os seus olhos. Deixa essa palavra que foi gerada no Espírito fazer a obra. Não tenha pressa, não se precipite, apenas reflita. Será que você está como aqueles 2 discípulos? Saiba disso, saiba disso. Jesus não desiste da gente, mesmo quando a gente está a caminho de Emaús. Ele se aproximou, assim como Ele se aproxima da gente nessa noite. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti. Eu sei que Tu tens o melhor para mim. Há um desejo no meu coração, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, amando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Talvez hoje você precise de um toque de Deus. Sai do seu lugar, encontre um lugar aqui no altar do Senhor. Corre para o altar, vem pedir: Deus, eu quero. Deus, eu preciso de um novo toque do Senhor. Vem inflamar meu coração, vem abrasar minha vida mais uma vez. Não é vergonha precisar de um novo toque. Vergonha é ficar no seu lugar, sabendo que você precisa vir ao altar. Nesse momento, em nome de Jesus, o altar está aberto para você. É o Senhor que gentilmente te chama. Deixa eu te tocar de novo. Deixa eu restaurar o vigor do seu testemunho, da sua espiritualidade, da sua fé. Em nome de Jesus. Quando cantamos novamente, o altar está aberto para você. Em nome de Jesus. Seu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és.
renovo, ó Deus amado, na vida da tua igreja que se reúne nesse lugar. Vai renovando a fé, vai renovando a esperança, vai renovando a disposição do coração em viver, ó Deus, a luz da tua palavra. Não queremos fugir do propósito, não queremos nos distanciar do chamado do Senhor para a nossa vida, ao contrário, queremos cumprir o chamado, queremos viver o propósito. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão presos no passado, aqueles que estão entristecidos, aqueles que se machucaram, se feriram, cura a ferida agora, Senhor. Ah, meu Deus, aqueles que estão pensando em viver e buscar o isolamento, tem misericórdia. Ah, meu Deus, por mais difícil, complicado que seja o corpo, é aqui no corpo que somos abençoados, é na comunhão da igreja que somos edificados. Ajuda-nos a Deus, ajuda-nos a Deus. Ora, machore, balabás. Oh, bendito seja o teu nome.